Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de reflexão da Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 4 de setembro, da 22ª semana do Tempo Comum. E a Igreja nos dá uma palavra hoje que espero que ajude a você e a mim. A primeira leitura da carta ainda de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Aqui Paulo nos lembra, não sei como dizer, como que eu chego ao céu? De alguma maneira, qual é a obra de Deus na nossa vida por Cristo? Diz assim, Paulo, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vós que outrora eres estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras. Quem éramos nós antes de conhecer a Cristo? Inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, inimigos da vontade de Deus. Vivíamos para nós mesmos, nas nossas paixões, nas nossas vontades, fazendo o que a gente quer. Ah, mas eu era na igreja, eu ia na igreja, eu acompanhava minha mãe, sim. Mas na prática, vivíamos para nós mesmos. Aqui diz ele, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal. Primeiro, nos reconciliou, nos perdoou, para vos apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si. Mas como que eu me torno santo diante de Deus? Se eu de verdade já não vivo escravo das minhas paixões, sou como filho. Se sou de verdade filho no Filho, sou santo, porque participo da santidade de Deus, tenho recebido do Senhor uma natureza que me ajuda a agir como Deus, a pensar como Deus, a amar como Deus. Não tem aquela música, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia. Ou seja, já não sou eu que vivo, é Cristo em mim. O único jeito de me apresentar santo e irrepreensível diante de Deus não é só que eu não peque, não infrinja a norma, a lei, o mandamento, mas que eu de verdade esteja libertado das minhas paixões. Aquilo que fala São Paulo, que o cristão é aquele que aprendeu a dar morte, participar da morte de Cristo, ele participar. E como? Dando morte nele, no seu corpo, na sua carne das paixões, para poder receber esse Espírito de Cristo nele e poder de verdade viver irrepreensível. Porque vivo na vontade de Deus, vivo em Deus, quero aquilo que Deus quer, desejo aquilo que Deus deseja, vivo nele. Por isto que diz alerta São Paulo, mas é necessário que permaneçais inabeláveis e firmes na fé. Fé em quê? De que Deus não me deixou na morte, enviou o seu Filho, e ele, Jesus, numa carne como a minha, destruiu a morte, destruiu aquilo que me separava de Deus, destruiu aquilo que me fazia inimigo de Deus, inimigo da cruz de Cristo, inimigo da vontade de Deus na minha vida. E de verdade me tornar santo. Por isto é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho, e que ouvistes e que foi anunciada a toda a criatura debaixo do céu. O que foi anunciado é que Paulo se tornou ministro de que o homem agora é livre. Pode de verdade não viver mais escravo das suas paixões para viver da vontade de Deus. Se de verdade deixa que essa misericórdia, que esta obra de Deus, que este amor de Deus, que esta morte que Cristo sofreu na cruz, num corpo como o nosso, de verdade se faça realidade em nós e destrua em nós as paixões e as mortes que carregamos dentro de nós e nos faça filho de Deus. Aquele que de verdade está disposto a fazer o que Deus quer. Eu espero que o Senhor nos ajude a viver assim. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Aqui Jesus está caminhando com seus discípulos em dia de sábado. E os seus discípulos sentiram fome
estavam passando por uma plantação de trigo, começaram a tirar as espigas e começar a comer, debulhando as espigas de trigo com a mão para poder comer. Alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Primeiro, não são todos, alguns fariseus. Segundo, aqueles estão indo pelo que diz a lei, como se a lei, o mandamento, está para ajudar o homem, é um caminho para que o homem saia de si mesmo, do seu egoísmo, e vá até Deus. Mas Deus não quer um bando de gente, não sei como dizer, como se eu tivesse um Deus terrível. Nossa, que ele está ali e é um Senhor terrível que me cobra se eu não fizer e não cumprir e não agir. Mas mais do que isto, se como o meu relacionamento com Deus fosse de cumprir, quando o meu relacionamento com Deus é de amor, de filiação, não sei como dizer, Deus é meu Pai. E eu peço confiadamente ao Pai aquilo que preciso, etc. E Ele, como quer a minha felicidade e minha vida, Ele me deu os mandamentos porque Ele não quer que eu morra, que eu viva diante dEle. Mas não como uma coisa de cumprir os mandamentos como algo que asfixia o homem. Por isso Jesus conta o caso de Davi, que entrou, sentiu fome, ele e seus companheiros, entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, ainda por cima o deu aos seus companheiros. Esse pão era só exclusivo dos sacerdotes. Aqui, Jesus está querendo dizer aos fariseus: é verdade, existe um mandamento e eu tenho que realizá-lo e cumpri-lo, mas o Senhor quer, com esses mandamentos, que o homem chegue à liberdade dos filhos de Deus. É um caminho para que eu aprenda que fazer a minha vontade e viver das minhas paixões não dá a vida. Submeter-me à vontade de Deus é o que me dá a vida. Fazer a vontade do Pai. Por isso aqui Jesus diz uma frase no final: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Não significa que Jesus está convidando para não cumprir o primeiro não, o segundo não, guardar dias de festa, a liturgia, não ir à igreja. Não está falando disto. Nem da sinagoga, não viver o domingo, o dia do Senhor, não. Está dizendo, mas este dia do Senhor está em função de você, do homem, que ele entre no repouso, na santidade, na alegria, na comunhão com Deus. Ele tem 6 dias que ele vive para si, o homem: dinheiro, trabalho, afeto, na correria. Um dia ele tem que lembrar que a vida está em Deus e buscar a Deus e viver em Deus. Mas Deus, o que quer, o benefício de eu ir na igreja, de eu rezar, de eu fazer os meus jejuns, as minhas esmolas, o meu dízimo, o que você quiser, está em função do céu. Deus não ganha nada com isso. É uma ajuda para que eu entre no céu. Porque Deus quer que eu seja do céu. Deus quer que eu entre na vida eterna. Mas não vem do cumprimento da lei, mas vem de verdade de renunciar a tanta coisa para fazer a vontade de Deus. E cumprir os mandamentos é aquilo que mata em minhas paixões, para que eu possa cumprir o mandamento de Deus, viver em Deus, e Ele de verdade me dar a alegria de poder um dia estar no céu com Ele. Mas porque aprendi a morrer a mim mesmo e a viver em Deus, na sua vontade, no seu amor. Espero que de verdade a liturgia de hoje ajude a todos nós a ter desejos de verdade, mais do que um relacionamento frio com Deus. Eu dizia ontem aos que vieram na missa, aqui na paróquia, imagina se o relacionamento de marido e mulher fosse só obrigações, deveres, e cumprir, e ter que cumprir normas, regras, resolver problemas, resolver coisas. Não. Aquilo que de verdade atraiu um ao outro para criar uma família não foram obrigações com os filhos, com o trabalho, com as contas da casa. Não.
é o amor. E eles tinham um prazer de se ver, de se encontrar, de querer estar juntos. O casamento ainda tem que alimentar isto. Não pode agora virar a fonte do casamento resolver problemas, porque senão se perde aquilo que atraiu um ao outro para que se gostassem, se amassem. Se o meu relacionamento com Deus é só jurídico, de dever, de ter que obedecer, de ter que cumprir, de ter que cumprir a minha parte num acordo matrimonial, é algo muito pobre. Aquilo que de verdade ajuda o casal a resolver os problemas é porque se amam, se gostam, se querem, se ajudam. É nele. Vamos ver se eu dou outro exemplo. O relacionamento de um pai com o filho. Claro que o filho tem que obedecer ao pai, mas não pode ser algo frio. Não pode resumir a relação do pai com o filho. O pai com o filho tem uma relação filial com o pai uma relação paternal com o filho, de amor, de cumplicidade, não sei, Esse laço de amor é que faz o filho obedecer aquilo que o pai manda, mas sem esforço, não é algo terrível. Porque viva a intimidade com o Senhor. Por isso eu espero aqui, Jesus não está querendo que a gente não cumpra os mandamentos, mas que a gente tenha um relacionamento com Ele amoroso, e aquele que de verdade vive no amor, quer estar com o amado, quer viver do amado, para o amado, não quer infringir algo, não quer fazer nada que magoe o amado. E é isto que é o fundamental. Quando Cristo diz que o Filho do Homem é também Senhor do sábado, está querendo dizer que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, para ajudar o homem, para elevar o homem até Deus, a comunhão com Deus, na alegria com Deus, para que o homem entenda esta fonte que é Deus, aí sim, possa fazer tantas coisas e realizar tantas coisas. E espero que de verdade o Senhor nos ajude a viver um relacionamento intenso, amoroso, com o Senhor, colocando Ele no centro da nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra de hoje. Ajuda-nos de verdade a não viver do esforço apenas da lei, do cumprir, de tanta coisa, mas de verdade de ter um encontro contigo por meio do teu Filho, de experimentar o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão, que tu queres que o homem viva, seja feliz, desfrute, tenha vida. Que tu nos concedas de verdade nesta manhã esta alegria, este desejo do céu de viver esta comunhão contigo. Isto pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.